Fala, concurseiro! Se você não me conhece, meu nome é Samuel Luiz e este é o Legislação. Hoje, última aula de exercício da consolidação, hein? Vamos fechar com chave de ouro, fazendo exercício e detonar o CESP no dia da prova. Então, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo! Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, consolidação normativa, aula 11 de exercício parte 2. Vamos ver exercício de quê? Sobre o GCRIMS e sobre o SEACS, né? GCRIMS, Juizados Especiais Criminais, e SEACS, Centrais de Audiência de Custódia. Então, vamos ver exercício sobre essas duas coisas. Vamos lá. 1. De acordo com a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, é correto afirmar que o serventuário dos Juizados Especiais Criminais praticará, além dos atos ordinatórios, os seguintes: a. Certificar nos autos dia e hora do recebimento da serventia de inquéritos policiais, dos processos recebidos por declínio de competência e das cartas precatórias. B. Certificar a data designada para audiência preliminar, intimando o representante do Ministério Público, as partes e, se for o caso, o representante da Defensoria Pública, por via postal. C. Fazer imediata vista dos autos ao Ministério Público, quando na audiência preliminar não se obtiver acordo, dando ciência ao autor da infração, por via telefônica, a respeito do recebimento ou não da denúncia, ou ciência do arquivamento no prazo estabelecido pelo juiz. D. Providenciar a intimação do Procurador do Estado para as audiências de instrução e julgamento, quando o autor da infração não comparecer à audiência preliminar, acompanhado de advogado. E providenciar por qualquer meio idôneo a requisição de boletim de atendimento médico da vítima, laudo de exame de corpo de delito, laudo de exame de substâncias entorpecentes ou qualquer outra peça técnica ou ainda informação sobre o comparecimento da vítima ao exame. A, B, C, D ou E. Qual é a resposta certa? Pause o vídeo, faça a questão e depois acompanhe a resolução. Vamos lá. 3, 2, 1. Bora resolver a questão. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? Ela quer a assertiva correta a respeito das atividades que o serventuário vai praticar nos juizados especiais criminais. Então aqui vai haver uma assertiva correta e as outras todas estarão erradas. Vamos lá, uma por uma. A. O serventuário vai certificar nos autos dia e hora do recebimento na serventia de inquéritos policiais, processos recebidos por declínio de competência e das cartas precatórias? Certo ou errado? Lá, certo ou errado? Está errado, né? Tem uma pequena pegadinha aí no meio. Inquéritos policiais não, hein? É TCO. No âmbito dos juizados especiais criminais é TCO. Inquéritos policiais não. Vamos aqui. O serventuário dos juizados especiais criminais praticará, entre outros atos ordinatórios, os seguintes: vai certificar nos autos dia e hora do recebimento na serventia do quê? Dos TCOs, termo circunstanciado de ocorrência, né? Então, nos juizados especiais criminais, não vai ser inquérito policial, vai ser os termos circunstanciado de ocorrência, né? Infrações criminais de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não seja superior a até 2 anos. E todas as contravenções penais. Então, aí vai ser o TCO. Também vai certificar os processos recebidos por declínio de competência e vai certificar dia e hora também do recebimento das cartas precatórias. Então, o serventuário dos juizados especiais criminais vai fazer isso daí. B. Vai certificar a data designada para audiência preliminar, intimando os representantes do Ministério Público, as partes e, se for o caso, o representante da Defensoria Pública, por via postal, certo ou errado? Está errado. Ele não vai intimar os membros do Ministério Público e nem da Defensoria Pública por via postal, não. Só as partes. As partes ele vai intimar por via postal. Mas Ministério Público e Defensoria Pública vão ser intimados pessoalmente pelo oficial de justiça avaliador. Então isso aí está errado. Ministério Público e Defensoria não é por via postal. Tá aí. Vai certificar a data designada para audiência preliminar, intimando o Ministério Público e o representante da Defensoria Pública, pessoalmente, por meio do oficial de justiça avaliador, né? E as partes por via postal. Então, a assertiva está errada. C.
vai fazer imediata vista dos autos ao Ministério Público quando na audiência preliminar não se obtiver acordo, dando ciência ao autor da infração por via telefônica a respeito do recebimento ou não da denúncia, ou ciência do arquivamento no prazo estabelecido pelo juiz. Certo ou errado? Aqui vamos fazer em duas partes, né? Meio grande essa questão, então vamos à primeira parte. O serventuário vai fazer imediata vista dos autos ao Ministério Público quando na audiência preliminar não se obtiver acordo, certo ou errado? Essa parte está correta, exatamente isso. Ele vai fazer sim, imediata vista dos autos ao Ministério Público quando na audiência preliminar não se obtiver acordo. Então ele vai mandar lá para o Ministério Público, ou o Ministério Público vai levar, né, os autos, dando ciência ao autor da infração por via telefone a respeito do recebimento ou não da denúncia, ou ciência do arquivamento. Essa parte está certa ou errada? Aqui está errada, né? Ele não vai dar informação a respeito do processo por via telefônica, não. A gente já está vendo isso faz um tempinho já no nosso estudo, né? Você não vai dar informação a respeito do conteúdo do processo por via telefone, nem por e-mail. O que você vai fazer? Você vai sim estar em contato com a parte, solicitando que ela vá até a serventia para ela ser cientificada, né, do arquivamento ou receber cópia da denúncia. Então isso aí está errado. Vamos aqui. Serventuário dos Juizados Especiais Criminais praticará autos sancionatórios e os seguintes: fará imediata vista dos autos ao Ministério Público quando na audiência preliminar não se obtiver acordo, dando ciência do autor da infração que deverá comparecer ao cartório para receber, no prazo estabelecido pelo juiz, cópia da denúncia ou ciência do arquivamento. Então você não vai dar informação para ele de dentro do processo por telefone, não. Você vai telefonar para ele, falando para ele se encaminhar ao cartório para receber cópia da denúncia ou ser cientificado do arquivamento do processo. Então essa segunda parte da questão está errada. D. Vai providenciar a intimação do procurador do Estado para as audiências de instrução e julgamento, quando o autor da infração não comparecer à audiência preliminar, acompanhado de advogado. Está certo ou está errado? Aqui está errado, né? Não é procurador do Estado. O procurador do Estado é o advogado dos entes, né? É o advogado do Estado. Aí tem o procurador do município, que é o advogado do município. Aí tem o AGU, que é o advogado lá da União. Então, procurador do Estado é o advogado do Estado, né? Não tem nada a ver. Quem você vai intimar é o defensor público, né? Você vai intimar a defensoria pública. Essa que vai defender lá o acusado, se o advogado não comparecer, se ele for sem advogado, né? Vamos lá. Vai providenciar a intimação do defensor público para as audiências de instrução e julgamento, quando o autor da infração não comparecer à audiência preliminar, acompanhado de advogado. Então, vai ser designada lá a audiência preliminar. Se o autor da infração ele não aparecer com o advogado, se ele aparecer sozinho, na próxima audiência você vai intimar o defensor público para que ele esteja lá presente, né? Aí se a parte vier de novo sem advogado, ele vai ser defendido pelo defensor público. Então isso aí está errado, não é procurador do Estado. E é providenciar por qualquer meio idôneo a requisição de boletim de atendimento médico da vítima, laudo de exame de corpo de delito, laudo de exame de substâncias entorpecentes ou qualquer outra peça técnica ou ainda informação sobre o comparecimento da vítima a exame. Certo ou errado? Aqui está correto, né? Todas as outras estão erradas, então essa era óbvio que essa aqui estava correta. Então vamos lá, ele vai fazer exatamente isso. O serventuário do GCRIM vai fazer o quê? Vai providenciar por qualquer meio idôneo a requisição de boletim de atendimento médico da vítima, laudo de exame de corpo de delito, exame de substâncias entorpecentes ou outra peça técnica, ou ainda informação sobre o comparecimento da vítima ao exame. Então ele vai solicitar todos esses documentos a respeito da vítima para colocar no processo. Então o serventuário vai fazer sim essas solicitações. Então, letra 1, letra E. Vamos lá. 2. Conforme as disposições sobre os juizados especiais criminais, constante na consolidação normativa da Corregedoria, julgue as assertivas abaixo. 1. Cabe ao supervisor de conciliação recrutar e organizar as equipes de conciliadores, providenciando a formação e treinamento, preferencialmente através do ESAGE. 2. Obtido acordo civil, renúncio, direito de representação de queixa ou transação penal em audiência preliminar, o supervisor da conciliação fará imediatamente conclusos os autos ao juiz para a sentença, dando a seguinte ciência às partes. 3. Recebendo o mandado de outro juízo sem tempo hábil para cumprimento, o chefe de serventia estabelecerá contato telefônico ou por qualquer outro meio idôneo de comunicação com o chefe de serventia do juízo de origem, procurando obter nova data para o ato, certificando lá no próprio mandado o resultado. 4.
Imposta a sanção através de transação penal, o serventuário observará o atendimento das obrigações estabelecidas, fazendo os autos conclusos ao juiz em caso de descumprimento. E 5. Quando a vítima comparecer ao cartório pela primeira vez, o chefe de serventia deverá certificar tal fato nos autos, dando ciência do lapso temporal, do direito de representação ou direito de queixa, se for o caso. Essa aqui é aquela questão mais difícil, né? Então vamos ver assertiva por assertiva e ao final vamos ver quais estão certas e estão erradas e achar a resposta lá embaixo. Então pause, faça e depois vamos resolvê-la. Pausou, fez, então vamos lá, prosseguindo. Qual é a norma? Prestação normativa da corregedoria. E o que a questão está querendo? Ela está querendo que você julgue os itens a respeito do GCRIM, né? Então vamos lá. Cabe ao supervisor de conciliação recrutar e organizar as equipes de conciliadores, providenciando a formação e o treinamento, preferencialmente através do ESAGE? Certo ou errado? Aqui está correto, né? Exatamente isso. O supervisor de conciliação, ele vai sim recrutar e organizar as equipes de conciliadores e vai providenciar o treinamento delas, né? Preferencialmente lá no ESAGE. O que é ESAGE? Escola de Administração Judiciária, né? Que vai fazer o treinamento de servidores, né? Treinamento e aperfeiçoamento de servidores é na Escola de Administração Judiciária, o ESAGE. Vamos lá, o magistrado vai designar servidor para atuar na função de supervisor de conciliação, com as seguintes atribuições: vai recrutar e organizar as equipes de conciliadores, providenciando a formação e o treinamento, preferencialmente lá no ESAGE, na Escola de Administração Judiciária. Então, o supervisor de conciliação vai fazer isso aí sim. 2. Obtido o acordo civil, renúncia ao direito de representação e de queixa ou a transação penal em audiência preliminar, o supervisor de conciliação fará de imediato os autos conclusos ao juiz para a sentença, dando em seguida ciência às partes. Então, quando se na audiência preliminar se obtiver o acordo civil, a renúncia ao direito de representação, a renúncia ao direito de queixa ou a transação penal, o supervisor de conciliação vai remeter os autos conclusos ao juiz para a sentença, depois vai dar ciência às partes, certo ou errado? Aqui está errado, né? Não é o supervisor de conciliação que vai fazer isso. Quem vai fazer? Quem vai fazer? Ele, o cara, o chefe de serventia, que tem mais trabalho que todo mundo nesse tribunal. Não é o supervisor de conciliação. Vamos lá. Obtido em audiência preliminar, acordo civil, renúncia ao direito de representação, aqui nas ações penais públicas condicionadas à representação, renúncia ao direito de queixa nas ações penais privadas, ou a transação penal, que é um acordo, né? Ou o PRD ou multa, o chefe de serventia fará de imediato os autos conclusos ao juiz para a sentença e depois vai dar ciência às partes, né? Se o juiz acatou ou não. Então, essa aí está errada, não é o supervisor, é o chefe de serventia. 3. Recebendo o mandado de outro juízo sem tempo hábil para cumprimento, o chefe de serventia estabelecerá contato telefônico ou por qualquer outro meio de comunicação com o chefe de serventia do lado do juízo de origem, procurando obter nova data para o ato, certificando no próprio mandado o resultado. Isso está certo ou isso está errado? Lá, está correto. É exatamente isso. Quando vier mandado de outro juízo sem tempo hábil, você não tem tempo para cumprir aquela diligência, o chefe de serventia vai fazer o quê? Vai entrar em contato com o outro chefe de serventia lá do juízo que pediu a diligência, por meio telefônico ou qualquer outro meio, solicitando nova data para o ato, né? Vamos lá. Recebendo o mandado de outro juizado, sem tempo hábil para cumprimento, o chefe de serventia vai fazer o quê? Estabelecerá contato telefônico ou qualquer meio de comunicação com o chefe de serventia lá do juizado de origem, procurando obter nova data para o ato e certificando no próprio mandado o resultado, né? Se ele concedeu ou não outra data. Então, isso está correto. 4. Imposta a sanção através de transação penal, o serventuário observará o atendimento das obrigações estabelecidas, fazendo os autos conclusos ao juiz em caso de descumprimento. Isso está certo ou errado? Ah, isso está errado. Não é o serventuário que vai fazer isso aí. Quem vai acompanhar se o autor está cumprindo ou não a PRD que foi estabelecida lá na transação penal é o chefe de serventia, né? Aquele cara que tem muito trabalho, esse cara tem muito trabalho. Então não é o serventuário, isso está errado. Imposta a sanção através de transação penal, o chefe de serventia observará o atendimento das obrigações em caso de descumprimento. Então, o chefe de serventia que vai verificar lá se a parte está cumprindo direito
as obrigações impostas lá na transação penal, né? Uma PRD, tipo, fazer serviço comunitário lá no colégio, varrer rua, né? É tipo esse tipo de serviço. Então, o chefe de serventia vai verificar se ele está cumprindo direitinho com as obrigações. Se ele não tiver, vai fazer os autos conclusos para o juiz, né? Aí o juiz vai decidir o que faz. Então, não é o serventuário, é o chefe de serventia. 5. Quando a vítima comparecer ao cartório pela primeira vez, o chefe de serventia deverá certificar tal fato nos autos, dando ciência do lapso decadencial do direito de representação ou do direito de queixa, se for o caso. Certo ou errado? Aqui está correto. Exatamente isso. Quando a vítima comparecer lá no GCRIM, né, o chefe de serventia vai certificar que ela compareceu e vai informar para ela o lapso decadencial, né? Quanto tempo ela ainda tem para representar. Então, isso está certinho. Quando a vítima comparecer ao cartório pela primeira vez, o chefe de serventia vai fazer o quê? Certificar tal fato nos autos e dar ciência do lapso decadencial do direito de representação. Então, a 5 está correta. Então, vamos lá. 1, 3 e 5 está correta. 2 e 4 errada. Então, a resposta, letra D. 1, 3 e 5 estão corretas. 3. Segundo a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça, é incorreto afirmar a respeito das centrais de audiência de custódia. Agora vamos ver questão sobre o SEACS. A. Será feito o agendamento da audiência no sistema DCP e, posteriormente, o agendamento das audiências de custódia. E, posteriormente, ao agendamento, disponibilização de cópia das pautas ao Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Administração Penitenciária, assim como a fixação daquela na sala da OAB e no cartório em local visível. B. O cadastramento e processamento das audiências de custódia dar-se-ão pela análise minuciosa do auto de prisão em flagrante, físico ou eletrônico, com o escopo de verificar se contém todos os documentos. Se não contiver todos os documentos, a autoridade policial será contactada para prestar esclarecimento. C. As centrais de audiência de custódias instaladas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro desempenharão suas atribuições de segunda a sexta, de 11 às 19. O horário disponibilizado pelo SEAC para recebimento dos APFs, auto de prisão em flagrante, das delegacias será de 11 às 18. Nas unidades onde houver plantão, sábados, domingos e feriados, o horário será de 11 às 18. D. Ao chefe da central de audiência de custódia incumbe superintender o desempenho das atribuições executadas pelos servidores que estão sob a sua subordinação, controlar a frequência e conferir o preenchimento dos requisitos para a fruição de férias ou licenças. E caberá ao chefe da central de audiência de custódia a inclusão dos dados no formulário eletrônico do sistema de audiência de custódia do CNJ, preferencialmente após o término da audiência. A, B, C, D ou E. Qual a resposta certa? Pause o vídeo, faça. Depois vamos resolver. Lá, 3, 2, 1. Vamos à resolução. Qual é a norma? Consolidação normativa da Corregedoria. E o que a questão quer? Ela quer informação incorreta a respeito dos SEACs, né? Então, vão ter 4 assertivas corretas e uma errada. Essa é a errada que nós queremos. A. Será feito o agendamento da audiência no sistema DCP e, posteriormente, o agendamento das audiências. Cópia das pautas deverá ser enviada ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Secretaria de Administração Penitenciária, assim como a fixação daquela na sala da OAB e no cartório. Vai fazer isso? Você vai fazer o agendamento da audiência no sistema, depois vai enviar a pauta para o Ministério Público, Defensoria Pública e para o SEAP e vai colar lá na OAB e na serventia a pauta também, certo ou errado? Está correto, exatamente isso que você vai fazer. Vamos lá. A respeito do cadastramento e processamento das audiências de custódia. O agendamento da audiência de custódia no sistema, né? Você vai proceder ao agendamento no sistema e após isso disponibilização da cópia das pautas. A quem? Ministério Público, Defensoria Pública e Secretaria de Administração Penitenciária. Assim como a fixação das pautas lá na sala da OAB e na serventia, em local visível. B. O cadastro e o processamento das audiências de custódia dar-se-ão pela análise minuciosa dos autos de prisão em flagrante, físico ou eletrônico, com o escopo de verificar se contém todos os documentos. Se não contiver todos os documentos, a autoridade policial será contactada para prestar esclarecimento, certo ou errado? Aqui está correto, né? Exatamente isso. Você vai fazer o cadastramento lá no sistema, né? Analisando minuciosamente o APF e toda a documentação que veio com ele. Se tiver alguma coisa faltando, você vai entrar em contato com o delegado. Vamos lá.
No cadastramento e processamento das audiências de custódia, será feita uma análise minuciosa do auto de prisão em flagrante, físico ou eletrônico. Vai verificar os documentos, registro de ocorrências, comunicação da prisão em flagrante, termo de declaração das pessoas que prestaram oitiva, lavradas no APF, nota de culpa, o laudo, auto de prisão em flagrante e a decisão do flagrante. Se não contiver todos esses dados, a autoridade policial deverá ser contactada para prestar esclarecimentos. Então a B está correta. C. As centrais de audiência de custódias, instalado no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, desempenharão suas atribuições de segunda a sexta, das 11 às 19. O horário disponibilizado pelo SEACS para recebimento do APF das delegacias será de 11 às 18, uma hora menos. Nas unidades onde haver plantão, sábados, domingos e feriados, o horário será de 11 às 18. É um horário padrão, né? Nesses dias de plantão. Certo ou errado? Aqui está correto, né? É exatamente isso que está dizendo aí. Vamos ao quadro aqui. Aqui aquele quadro geral, né? Vamos aqui na central de audiência de custódia. Elas funcionarão de segunda a sexta, de 11 às 19. E para receber os APFs da delegacia, de 11 às 18, uma hora menos. E nos dias de plantão, sábado, domingos e feriados, 11 às 18. Vamos repassar aqui nosso quadrinho mais uma vez. Atendimento ao público, né? Aqueles órgãos do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, né? Na vara da infância e da juventude, 9 às 18, com uma hora a mais de expediente interno, né? Então, vara da infância e da juventude, criança e adolescente, tem prioridade. Então, abre mais cedo, né? 9 horas, até às 18. Os juizados especiais, que vieram facilitar a vida do advogado, vão abrir uma hora depois, né? Das 10 até às 18. Uma hora depois, as serventias, né? De 11 às 18, que é o horário padrão, e a central de audiência de custódia. Segunda a sexta, de 11 até às 19, para recebimento dos APFs até às 18 horas, uma hora menos, e no plantão, sábado, domingos e feriados, das 11 às 18, horário padrão. Porque o bandido ele não tem feriado, dia santo, domingo, então os SEACs vão funcionar todo dia, né? Segunda a sexta e plantão, sábados, domingos e feriados. Vai funcionar direto, porque o cara não tira folga. D. Ao chefe de centrais de audiência de custódia incumbe superintender o desempenho das atribuições executadas pelos servidores que estão sob a sua subordinação, controlar a frequência e conferir o preenchimento dos requisitos para a fruição de férias ou licença. Está certo ou está errado? Aqui está correto, né? O chefe da central de audiência de custódia, ele vai fazer as vias do chefe de serventia, só que lá no SEACS, né? Então, lá no SEACS vai ter aquele gerente geral lá do SEACS, que é o chefe da central de audiência de custódia. Então, ele vai fazer toda a organização, toda a supervisão de recursos materiais, da documentação, dos serventuários. Então, ele vai fazer todo o gerenciamento lá do SEACS. Então, vamos aqui. Ao chefe da central de audiência de custódia incumbe superintender o desempenho das atribuições executadas por quem? Pelos supervisores, controlar a frequência e conferir os requisitos de férias ou licenças. Então, ele vai fazer toda essa supervisão lá do SEACS, né? E caberá ao chefe da central de audiência de custódias a inclusão dos dados do formulário eletrônico no sistema da audiência de custódia do CNJ, o SINTAC CNJ, preferencialmente após o término da audiência. Então, após a audiência de custódia, o chefe da central de audiência de custódia vai fazer a inclusão dos dados lá no SINTAC CNJ, certo ou errado? Aqui está errado, né? Não é o chefe da central de audiência de custódia. Quem vai fazer isso é o magistrado ou os serventuários que o auxiliam. Vamos ver aqui. Caberá ao magistrado que presidir a audiência de custódia e aos servidores que o assessoram a inclusão dos dados no formulário eletrônico do SINTAC CNJ, né? É o sistema de audiência de custódia lá do CNJ, preferencialmente após o término da audiência. Então, quando acabar a audiência, preferencialmente quando acabar, o serventuário que assessora o juiz ou o próprio juiz, ele vai inserir os dados lá da audiência de custódia no sistema de audiência de custódia do CNJ, o SINTAC CNJ. Então, questão 3, letra E. Última, 4. Conforme a consolidação normativa da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, sendo necessária a intimação ou citação por oficial de justiça em outra comarca, o mandado poderá ser remetido acompanhado de cópia da denúncia ou queixa por qualquer meio hábil de comunicação, sendo desnecessária a expedição de carta precatória diretamente ao juiz especial criminal, salvo a hipótese de carta precatória oriunda de juizados especiais de outro estado ou juízo comum. Certo ou errado? Aqui tá uma bagunça essa questão, né? A redação veio muito truncada aqui, eles pegaram, tiraram de um canto, botaram em outro,
Então, tá meio complicado, mas responda aí, certo ou errado? Agora vamos resolver, né? Vamos resolver parte por parte. Vamos lá. Primeiro, qual é a norma? Consolidação normativa da corregedoria. Vamos ver o que a questão quer, né? Parte por parte. Vamos lá, primeira parte. Sendo necessária intimação ou citação por oficial de justiça em outra comarca, você precisa que ele faça uma intimação lá em outra comarca, aí você não pode, quem vai ter que fazer é os juizados especiais criminais lá da outra comarca. Vai ser desnecessária a expedição de carta precatória, isso dentro do Rio de Janeiro, certo ou errado? No âmbito dos juizados especiais criminais, hein? Tá? Correto, exatamente isso. Vamos lá. Sendo necessária a intimação ou citação por oficial de justiça em outra comarca que não a sua, é desnecessária a expedição de carta precatória, né? Nós vimos isso na aula, demos até o exemplo lá da comarca da capital para Petrópolis, aquela hipótese que sempre damos de praxe, né? Vamos lá, segunda parte. O mandado poderá ser remetido por qualquer meio hábil de comunicação, diretamente aos juizados especiais criminais. Então, você pode mandar por qualquer meio de comunicação, por e-mail, por fax, por telefone mesmo, e ele vai dispensar a carta precatória, né? Tá dizendo aí que é desnecessária a carta precatória. Mas você vai poder fazer por outro meio de comunicação, qualquer meio, certo ou errado? Aqui está? Correto, né? Exatamente isso. O mandado poderá ser remetido por qualquer meio hábil de comunicação, diretamente ao GCRIM, lá da comarca onde deve ser feita a diligência, né? Vamos lá. Última parte. Salvo a hipótese de cartas precatórias oriundas de outros juizados especiais de outros estados ou do juízo comum. Então, se vier de outro GCRIM de outro estado ou da justiça comum, vai ter que ser feita por carta precatória? Certo ou errado? Aqui está correto, né? Exatamente isso. A regra é que não é necessária a carta precatória para citação e intimação em outra comarca lá do Rio de Janeiro, no âmbito dos juizados especiais criminais, né? Você vai entrar em contato por qualquer outro meio, que não a carta precatória. Mas se vier de GCRIM de outro estado ou do juízo comum, então você vai ter que mandar por carta precatória. Exatamente o que está dizendo aí. Salvo cartas precatórias dos juizados especiais de outro estado ou da justiça comum. Então, questão certa. Tá aí? Intimação e citação por oficial de justiça em outra comarca, o mandado deve ser encaminhado diretamente ao GCRIM, por qualquer meio hábil de comunicação, acompanhado da denúncia ou da queixa, sendo desnecessária a expedição de carta precatória, salvo a hipótese de precatórias oriundas de juizados especiais de outro estado ou juízo comum. Aí, nesse caso, é necessária a carta precatória. Então, pessoal, acabamos a consolidação, fechamos ela com chave de ouro fazendo exercício, né? Então, vamos prosseguir com o nosso curso. Então, pessoal, ficamos por aqui. Por hoje é só. Se você estiver gostando, se esse curso estiver sendo útil para você, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like, coloque algo nos comentários. Mais informações, dicas, questões, lá no Instagram, @legislação. Agora nós vamos entrar na nova matriz, né? Lei 4620, que vai falar da reestruturação de cargos, né? Do Poder Judiciário. Então, eu vejo você na próxima aula. Meu nome é Samuel Luiz e você está no Legislação.